Acho que foi. Foi! Agora foi. Agora Eu cheguei. falei, gente, eu tô clicando aqui, eu juro que eu tô clicando. Essa Aí, tecnologia, tudo bem, a gente vence. a gente vai Boa se adaptando. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tô vendo algumas carinhas conhecidas aqui já. Que Eu gostoso. também. A É gente tem até muito uma bom. fono online, ó, se a gente quiser chamar ela depois, ó. A Ju, Tem, ó. ela tem. Temos duas, então. Ah, então pronto, ó. Já Equipe vi, completa, gente. já Equipe vi mais uma multidisciplinar. também. Isso é gostoso. Ô, Esperar mais uns vamos ver. minutinhos, É, o pessoal esperar que tem. entrando. Você já quer começar? O que que você quer Eu acho que fazer? pode esperar um pouquinho, ó. Tem bastante gente entrando Ó, aqui. a Grazi tá aqui também. Ela foi a primeira a Super entrar. fono, é uma super fono também. Enquanto isso, eu vou me hidratando para variar. Pois é, Na frente da fono, a gente tem que fazer pois direitinho. é. Senão a Nem me Grazi puxa fala. minha E orelha a fono depois. não tá aqui. A Grazi puxa minha orelha depois, não A pode. minha fono não tá aqui agora, não tá me vendo. Grazi, olha lá. Grazi, já aqueci minha voz, hein? Não precisa brigar. Já fez vibração, Já né? fiz aqui, seu lá, tá de olho. Tem que aquecer, tem que Ah, hidratar, nem senão fala. Depois desaquecer, não. hein? Não pode abusar depois também. Exato, exato. Tem vários processos aí. Eu sei, tô expert nesse assunto. E Vamos a ver gente se fala mais alguém pouco, né? entra. Nossa, eu falo, a gente é profissional da voz. E Não eu nem tem gosto de jeito. conversar com os pacientes, então. Acho que a gente já Ah, pode já. É isso que começar, eu ia né? falar. E aí Então, o pessoal vai gente, entrando, vai acompanhando. vai acompanhando. Vamos nos apresentar nós duas, porque tem gente do meu Instagram e do seu Instagram. Eu sou a Exato. Sabrina, eu sou pediatra e homeopata. Conheci a Camila, que tem super uma sintonia comigo. Nós temos uma cabeça muito semelhante, ideias, né? E Camila, conta de você. Eu sou a Camila, sou nutricionista, trabalho com materno-infantil. Conheci a doutora Sabrina através de paciente em comum, né? E Uhum. aí, quando foi até engraçado, porque não estava curtindo as orientações que a paciente trazia, e eu via que tava muito diferente, né, do que a gente estava trabalhando, do que a gente estuda. E aí eu falei, vai procurar uma segunda opinião? Eu acho que é legal. Vai Sempre ouvir uma bom. segunda opinião? Eu acho que é legal. E aí, na próxima consulta, ela voltou. Ai, eu fui ouvir a outra opinião que você falou, mas aí ela escolheu, né? E aí, quando ela me contou que a pediatra tinha falado, eu falei, me passa o contato, que eu adorei. E aí, fui atrás da E aí foi doutora assim. Sabrina, né? E aí Aí a foi gente amor se à primeira conheceu, vista. exatamente. Aí a gente conversou horas Exato, intermináveis e uma foi. afinidade A tremenda. Por isso parceria que, começou, com certeza, e se Deus quiser, para muitas coisas. com Por isso que eu certeza. chamei a Camila aqui hoje para compartilhar, que pediatra sabe um pouco, mas pediatra não é nutricionista, né? Então, para a gente compartilhar um pouco sobre introdução alimentar, né? Para quem Exato. tem, quem está grávida, quem quer ter um filho, quem tem um filho, quem já passou pela introdução alimentar e às vezes entendeu um pouco o que acontece que hoje não tá tão legal, né? Quem é tio, Exato. eu falei até para chamar os vovôs e as vovós, que assim depois ninguém fica Muito, reclamando das muito coisas, importante. não é? Na consulta eu peço sempre para levar o vô, a avó, para a gente explicar que existem algumas coisas de antigamente que são diferentes, né? E Isso. a gente vai falar alguns tópicos que a gente combinou. E quem quiser ir fazendo perguntas, sugestões, a gente vai respondendo conforme for surgindo. Combinado, gente? Então, Exatamente. Se não der tempo de responder tudo nesta live, a gente faremos faz outra. uma outra live, não tem problema. A gente está super animado em Exatamente. fazer lives agora A com gente vocês. quase não gosta de falar. Não, não. E aí, para começar, a gente resolveu falar da idade que tem que introduzir a alimentação, né? Que é o primeiro passo é quando que a gente vai introduzir a alimentação, né?
Então, a recomendação geral é por volta de 6 meses de idade, né? E eu digo por volta de 6 meses de idade, por quê? Porque o bebê pode ter sido um prematuro e ele vai ter 6 meses de vida, né? Nascida, cronológico, 6 meses de mês-versário, que a gente sempre comemora agora, mas ele não vai ter 6 meses de amadurecimento neurológico, né? Então, às vezes, nós pediatras chamamos de idade corrigida, que a gente estava conversando hoje à tarde, né? Que a gente calcula a idade até aquele bebê chegar na idade certa que ele deveria nascer. Então, como funciona isso? Um bebê, ele nasceu de 8 meses, né? E o ideal é nascer de 9 meses, de forma simplificada. Quando ele tiver 6 meses, ele não tem 6 meses de desenvolvimento. Ele tem 5. Então, o ideal para ele, falando em idade, seria começar por volta de 7 meses, né? Então, o primeiro ponto é a idade. Não sei se a Camila quer falar dos sinais de prontidão aí, que a gente também vê se a criança está Vamos. pronta além da idade. O que que você... Exatamente, porque às vezes falta um dia para completar 6 meses e a família já está toda alucinada, Vamos começar! achando que a criança vai já tomar 2 litros de água por dia, já vai É, comer um comer um pão no café da pratão. manhã. E eu sempre brinco com as famílias que eu atendo, respira, vamos com calma, vamos conversar. Por quê? Completou 6 meses, mas será que já o corpinho já está pronto? Será que essa criança realmente já está pronta para receber esse alimento? Então, tem alguns sinais, né? Como é que a gente sabe? A pediatra liberou, a Nutri também já orientou, mas eu estou na dúvida ainda. Tá na dúvida ainda? Tem algumas coisas que vocês podem observar em casa. Então, assim, essa criança, primeiro, ela consegue ficar sentadinha. Então, você comprou um cadeirão, colocou ela no Uhum. cadeirão, ela já consegue ficar ali, sustentar o Firme. corpo e a cabecinha firme, Eu costumo dizer, porque tenta comer deitado, para ver como é que é. exatamente, exatamente, principalmente porque antigamente era tudo aqui no colo, né? Então coloca a Sim, criança no colo e toma a daquele garfada jeito na todo. boca, todo desengonçado. E aí ninguém sabe por que que acontecem os engasgos, por que que acontecem Uhum. tantos problemas que vêm aí no decorrer e que ninguém imagina que começou ali naquela má postura. Então, Exatamente. para começar, se a criança consegue ficar sentadinha, já tem aonde sentar essa criança para começar. Não precisa ser um cadeirão importado, mas precisa ser um local adequado. Consegue ficar ali, ela já se interessa em pegar a sua comida e consegue segurar, isso é um outro ponto Uhum. importante. Já leva alguns brinquedos na boca, já sabe fazer esse movimento, ela está demonstrando que sim, que ela já está pronta, né, para começar. São Sim. sinais que a gente Ela consegue aí precisa observar pegar em a casa. comida para poder levar, né, na boca. Então, se ela não pegar, Exatamente, exatamente. E aí, as mães hoje em dia são mega antenadas, né, doutor? E sim, aí na sabem internet mais o do que a que, gente às vezes. nossa, Descobre chegam com umas aquela coisas. lista de blogueiras, de Eu famosas. lembro quando há muitos anos atrás eu ouvia falar a primeira vez de BLW e foi uma mãe no consultório, no meu primeiro consultório, você acredita? E eu, hã? Eu acredito, eu acredito, e elas chegam, e isso é legal, procurar, né, se informar, eu acho muito bacana. Só que sempre oriento, tem que ter um bom senso, tem que equilibrar, Uhum, porque a realidade que você está vendo na página dos outros não é a realidade da sua casa, da sua família, e principalmente do seu bebê. A gente tem que ter um equilíbrio exatamente. aí. Então, se vocês que acompanham a internet, com certeza já viram inúmeras formas de alimentar essa criança, vários métodos, vários, né? Sempre surge, Aham, cada dia surge uma forma diferente e falo, uau, é sério isso? Tem uma forma ideal? Tem como é que a gente começa? Qual o método ideal? Eu entrego sempre no final da consulta, ou tanto faz a online ou a presencial, eu sempre tenho uma apostila, né? Então, tudo que a gente conversou vai na apostila. Eu sempre uso uma foto de um prato todo misturado, que é aquela papinha que a vovó fazia pra a gente, gororoba. tudo misturado.
você não faz ideia do que tem ali dentro, e um outro pratinho, tudo amassadinho, bonitinho, tudo separadinho. Qual dos dois você quer? Não tem ninguém que escolhe o prato da A vovó gororoba. todo, misturar aquela gororoba. Tem uma paciente que chama maçaroca. Nossa, Tudo é que maçarocado. tem uns que são assim mesmo, viu? Por que que você acha que a criança vai preferir aquele que está todo misturado? Se você quer chamar a atenção dessa criança de forma positiva, o colorido já vai começar a chamar a atenção, Exatamente. né? Não só para chamar a atenção, mas quando você separa, você está ensinando as crianças cores diferentes, texturas Uhum. diferentes, Ai, gente, sabores a Camila é diferentes. a minha nutricionista alma gêmea. Ela fala exatamente o que eu falo. Meus pacientes que estão aí podem dizer. Não tem, não dá para fugir disso. Eu não entendo a galera que foge disso, porque Pois é. não é. A gente tem que aguçar ali, vamos dizer assim, Ó, em tem todos gente os aqui que gosta de sentidos. maçaroca, mas nem todo mundo gosta de maçaroca, Olha, gente. se fizer maçaroca no meu prato, eu não Eu sou como. muito visual. Se eu Eu olhar um não negócio e como. tiver meio gororobento, eu também não como. E às Levanta a vezes é mão por quem isso que vai. a criança não come, né? Às vezes a Não queixa é, tem chega pra mim ou jeito, pra gente. você. Ai, meu filho não come. Não Aí você fala, come. como você dá? Ah, é assim, tudo misturado, ou aqueles lá industrializados, né? Que não tem nada Não de vai, diferente para a gente, não criança descobrir, vai. né? Não tem um Televisão interesse ali. ligada, musiquinha ligada, É. outras coisas chamando a atenção. Então, assim, tem alguns métodos que falam, né, do comportamental, de comer com atenção, que está crescendo aí, ganhando espaço também. Então, Uhum. a gente precisa, é hora de comer, é hora de comer. Não interessa se é o primeiro dia que essa criança vai comer. A gente precisa que ensinar o certo, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo nas consultas, antes da gente começar a falar de método, de qual alimento eu vou começar, eu sempre pergunto como é a alimentação da família que mora com esse bebê. Muito importante. O tema da live não era introdução alimentar? E vocês vão entender Mas a como que é introdução a alimentação. alimentar, Começa é, muito na antes verdade, eu acho que a gente começou errado. Não era na idade da criança, né? A gente tinha que começar quando você pensou em ter um de filho. ter o filho, exatamente. Se Porque for puxar, é realmente muito lá tudo, atrás ainda, né? até eu, mudei muitas coisas da minha alimentação quando eu estava grávida e depois que meu filho nasceu. A gente muda. Exatamente. E aí, assim, essa criança, ela vê a família tomando água, por exemplo, ela vê a família comendo, que a gente quer que a criança sente ali bonitinho para comer, né, perto da mesa, lá, Uhum. lá, lá. Só que os irmãos, ou o pai, ou a tia, come lá no sofá com o prato na Pois mão, é. não come verdura, não come legumes, Não esses tem um alimentos verde no prato. não tem, só tem no prato da criança. Será? Pode ser aí que nos 6 meses, no início, essa criança aceite, mas será que com o tempo vocês vão conseguir? Exatamente. Voltamos para o prato da criança. Já coloquei vocês aí para pensar. Mas é o que eu costumo Vou... falar. Não adianta fazer, que aí a gente volta para o papo da introdução alimentar, um prato diferente. Ah, é comida da criança e a comida da família. Né? A Camila Exato, postou essa semana, semana passada, e eu repostei no meu Instagram, mostrando para vocês que a comida da criança é a comida da família. Né? O que vai exatamente. mudar no começo é a consistência que a gente vai oferecer, né? E essa consistência vai depender do que a família quer, porque a gente tem algumas opções, né? Que a gente vai falar, Isso, dos sinais de prontidão de outras coisas para aquele bebê, né? isso, E se tem uma estrutura adequada para aquilo. Então, Camila, conta pra exatamente. gente as formas que a gente deve começar a apresentar a comida para as crianças. Então vamos lá. Como que a gente escolhe um método? Como que eu preciso pensar? O que que eu preciso pensar antes de escolher esse método? Então vamos lá. Quem vai oferecer esse alimento para a criança? A primeira coisa que você tem que pensar, tá? Você é a mãe que vai oferecer, é a babá, é o pai, é a tia, é a avó. É a primeira coisa. Quem é que vai oferecer?
A pessoa que vai oferecer está disposta, sabe como lidar com isso? Primeira coisa. Então, às vezes, a maçaroca é o que tem para hoje, porque Pois quem é. vai oferecer é a única coisa que vai conseguir oferecer de forma segura, tá? Não, é a mãe que vai oferecer, é o pai, é a tia, não é uma pessoa que vai conseguir oferecer de forma ok. Então, vamos lá. Então, a gente tem a opção dos alimentos separadinhos, na consistência ideal. Então, como é que a gente quer dizer com a consistência ideal? Vai ser a alimentação da família. Vamos tomar cuidado com a quantidade de sal que vai usar nessa alimentação, porque o ideal é que seja o mínimo possível, né? Se vamos aproveitar a comida que está sendo preparada para todo mundo, Uhum. o ideal é que tenha menos sal. Não tenha pimenta, esses, né, temperinhos mais fortes. No começo, pelo menos, não. Ok. A consistência tem que ser muito molinho. Então, você vai preparar uma carne cozida, um peixe, alguma coisa, que dá para dar uma desfiadinha ali com o garfo mesmo. Os legumes tem que estar bem macios para você preparar com o garfo. Esqueça o liquidificador, peneira, Pior que pelo esse é o amor primeiro que a de avó quer Deus. usar, né? A avó sempre vem Esqueçam, com esqueçam. liquidificador. Liquidificador, E a peneira? a peneira. Nossa, tem tantas coisas aí. Gente, tem um utensílio que eu libero sempre que chama amassador. Esse pode. Se você não quiser amassar no garfo, vai para o amassador. Tá? Não é tão caro, ele só vai realmente amassar e tá tudo certo. A gente já fala sobre isso, Mamãe de Gêmeos, a gente já fala sobre isso. Na É... verdade, nós temos duas mamães, duas famílias de gêmeos aqui. As mamães de Show, a gêmeos gente já. são os meus pacientes Vamos e a chegar minha lá. irmã, que também tem gêmeas, e ambos Muito bom. vegetarianos. Vamos chegar aí. Então, essa consistência precisa estar adequada para essa criança. Camila, eu quero tentar o BLW. Pode? Depende. Quem me acompanha aí, quem é meu paciente, sabe que a maioria das perguntas que vocês me fazem, a resposta começa com depende. Porque Depende. depende mesmo, né? Então vamos lá. Por que depende? Novamente, quem vai oferecer para a criança? Quem vai acompanhar essa criança nesse método BLW? Quem vai acompanhar sabe a diferença de um engasgo e de um gag? Ai, caramba, começou a Perfeito. complicar. Começou a complicar. Perfeito. Mas esse é um assunto Doutora muito Sabrina, o que importante. é um engasgo e o que é um gag? Vamos lá. As pessoas, elas têm muito medo, né? E aí elas nem sabem o que é o gag. Elas falam que engasgam, né? E as avós Exatamente. têm medo e acabam meio que contrabalanceando as ideias da mãe. A mãe quer oferecer de uma Sim, forma, aí fica na semana com a avó que quer fazer de outra, né? Então, assim, o gag, ele é um reflexo. É um reflexo que alguns de nós ainda têm um pouco exacerbado, né? É só lembrar, se você for no médico e ele quiser colocar um palito para abaixar a sua língua, para ver a garganta, muitos de nós, eu ainda tenho, aliás, faço exercício com a faço. fono para melhorar essa língua. A gente tem aquele reflexo, né? E o Exato. bebê tem esse reflexo muito exacerbado no começo, principalmente porque no início ele está acostumado só com alimentos líquidos. Então, esse reflexo é um reflexo primitivo de proteção. Ele é exatamente para evitar o engasgo, né? Ele é um Exato. reflexo para evitar que algum alimento sólido grande vá lá para dentro da garganta. E o que acontece? Dependendo do desenvolvimento de cada bebê, esse reflexo vai estar mais presente ou não. Então, isso é um reflexo que vai ser aos poucos desaparecendo conforme o bebê vai aprendendo. Por isso que é importante ficar de olho, saber quem vai dar a comida e observar. Né? Uma coisa é a criança engolir e engasgar, mas se a gente estiver olhando, mesmo no BLW, eu sempre oriento as mães a olhar se a criança não pegou um pedaço muito grande. Uma vez eu fui dar um pedaço de carne pro meu filho, estava com 7 meses, minha filha comeu metade da carne assim, eu fui lá tirando da boca já com medo do que ia acontecer. Né? Então, se você estiver observando e não foi um pedaço grande que a criança tirou, é um pedaço que vai passar ali pela garganta, que é compatível, o que ele está tendo é um gag, que é o reflexo.
né, que ele ainda vai acostumar. Não precisa se desesperar. Acho que depois vou pôr a manobra também de desengasgo aí um dia no Instagram para as mães, é né? bacana. É, Não precisa se desesperar, né? Observar a criança e logo ela vai conseguir resolver isso sozinha. Às vezes, está todo mundo tão desesperado que a criança já parou de fazer o gag, já está mastigando, já está engolindo e está todo mundo ainda nervoso com isso. Mas é um reflexo, né? Que é importante se informar bastante sobre isso para quando acontecer, se acontecer, tem bebês que não acontece. E tem bebês que acontece desde o começo, né? exato. E aí é importante aquela história da idade e do amadurecimento. Se é uma criança que tem 6 meses, ou de idade cronológica, porque ele nasceu na idade certa, ou de idade corrigida em relação ao prematuro, já corrigiu em 6 meses. Se é um bebê que senta, se é um bebê que tem um controle cervical importante, fica firme, a chance dele ter um gag é muito menor. Exatamente. E aí, então, por isso, novamente, a gente precisa observar esses sinais. Uma coisa muito importante que acontece muito, as pessoas acham que o BLW é você oferecer ali os pedaços e vou lavar uma roupa, vou assistir uma Ah, então, novela da enquanto a criança está observação, lá. né? Não pode, não pode. Da mesma forma que, vamos dizer aí no método tradicional, enfim, na papinha, você vai ficar ali o tempo todo enquanto você oferece, o BLW Uhum. você tem que Tem ter que um adulto ficar. responsável ali junto com essa criança, enquanto tiver um pedacinho de alimento ali, precisa Sim, ficar perto, precisa observar, tá? Como é que você vai saber se essa criança está tendo um gag ou um engasgo se você está lá não observou. olhando o Instagram, se você está Vem da preocupado live com o da que está gente. assistindo a live aqui? Não dá. Atenção plena de quem está comendo e do adulto que está acompanhando, tá? Então não dá para a gente deixar simplesmente a criança. Ó, a Nós Graça tá trabalhamos muito. falando, ó, do gag que a filha dela faz como se fosse um bocejo, mas às vezes é assim, é porque depende da reação de Isso, cada um. Parece um bocejo exatamente. mesmo. E O no engasgo ele é mais começo, exacerbado. a criança ainda está aprendendo o que fazer com aquilo que a gente pôs na boca É. dela, né? Como a doutora falou, no começo são líquidos, depois a gente começa com alimentos, né, Uhum, oferecer alimentos. Alguns vão comer um prato inteiro e tá tudo certo, nem vão ter sinal nenhum. exatamente. Outros você vai colocar e ele vai começar com esse sinalzinho, né? Empurrar com a língua. Ah, ele não gostou, ele empurrou tudo para fora. Não, não foi que ele não Não, gostou. Ele tá tentando entender o que que é aquilo ali, o que que ele tem que fazer com aquilo que você pôs na boca dele. Então, às vezes a exatamente. gente chega, né? A família chega no consultório. Ai, meu filho não gosta de banana, de mamão, de não sei o quê. Como é que você sabe? Ah, porque eu coloco na boca dele e ele gosta de tudo. Não, ele só não sabe o que fazer. Você tentou uma vez de Outro cada. experimento que eu falo para os pais, o primeiro para explicar do sentar, do dar a comida sentado, né, para eles comerem deitado, e a Sim, outra coisa eu falo, pede para alguém dar comida na sua boca, mas sem avisar, igual você faz pro bebê. O bebê tá olhando para um lado, você vê assim, né? E aí, como que o bebê vai exatamente. aceitar? O bebê não sabe nem o que estão colocando na boca dele, né? Ele tem que ver, você tem que. Eu Exatamente. costumo dizer que é um ser humano, nasceu, entende. Olha pro seu filho, que nem quando a gente dá bronca, que nem quando a gente ensina. Quando vai comer, tem que olhar e dizer: Olha, filho, nós vamos comer. Né? Eu vou dar na sua boca. Tem que avisar, né? Tem que respeitar o bebê também, né? Não Exatamente. é E enfiando com aí eu tudo, acho né? legal você ir apresentando no prato o que tem ali naquele dia, o que Uhum. tem naquela refeição, né? Esse aqui, sei lá, é um ovo, esse aqui é um brócolis, esse aqui é uma batata, e conversando. Ele vai decorar os nomes? Provavelmente não. Ele vai sair Não, falando? Provavelmente não, mas ele vai gravando isso, ele vai aprendendo, exatamente. né? E que nem a Ju tá falando aqui, ó. A mão, o pé, os brinquedos, tudo na boca, essa fase que eles comem, é esse preparo para essa experiência da Exatamente. alimentação depois, né? Tudo não é de um dia, não é fez 6 meses, vai comer, pronto, acabou. Começou. Né? Não, Tudo não é vem assim. desde o início, desde a Exatamente. gestação da mãe na gestação, de antes de engravidar, né? Você que trabalha também bastante com isso. Sim. Esses sinais de levar brinquedo, levar mão e pé, são os sinais que eu comentei, que a gente observa
para ter certeza que sim, já está pronto, né, para começar essa alimentação dessa outra forma. E aí a gente avançando um pouquinho, composição do prato, o que que É eu isso. coloco? E aí O já que que eu posso respondendo uma colocar? das perguntas, eu já vou Uma das juntar duas coisas aqui. Vou responder uma das perguntas que nós recebemos e falar de composição. Então a pergunta era: como é que a gente começa? Com fruta ou com a comida? Vamos lá. A princípio, não faz muita diferença se eu vou começar pela fruta da manhã ou vou logo para o almoço, tá? O importante é começar. Mas, para acalmar os coraçõezinhos, a gente sugere sempre a fruta da manhã, tá? Então, uma fruta por dia. Então, hoje é dia de começar a introdução alimentar. Então, nós vamos começar pela fruta da manhã. Hoje um tipo de fruta, amanhã outro tipo de fruta, depois de amanhã outro tipo de fruta. Então, durante a semana foram o quê? 7 frutas diferentes. Por que não repetir? Para cada fruta tem nutrientes diferentes, certo? Cada alimento tem Uhum. nutrientes diferentes. Quando a gente consegue fazer esse rodízio, você está apresentando várias opções para essa criança, texturas, sabores, cores e nutrientes diferentes. Legal. Então, vamos começar com a fruta da manhã. Primeira semana foi fruta no lanchinho da manhã, todos os dias, e segue o dia da mesma forma que era antes, com o leite. Segunda semana, então a gente já tem a fruta da manhã e vamos para o almoço. Uhum. E aí, o que eu vou servir nesse almoço? Vou servir só um brócolis, só uma batata, Vou só um dar pedacinho brócolis no de seu prato do couve. almoço. Você quer comer só brócolis? Delícia, mas vai ter mais o que depois? Então, né? A gente fica com medo. Eu vou montar um prato igual eu monto do adulto? Óbvio que não. E isso é um grande erro. E aí Uhum. começa aquela loucura de meu filho não Não come. come. Meu filho não. E eu sempre pergunto para os pais quando me falam, meu filho não come. Comecei a introdução alimentar, eu não sei o que eu faço. Ok. Meu filho não come a quantidade que eu quero que ele coma, ou ele não come nada, ele não está aceitando nada, absolutamente Exatamente. Eu sempre nada. faço essa ressalva. A gente precisa entender, né? Como é que eu vou montar esse prato? Então, pensando lá, tem que ter o grupo de cereais, de tubérculos, de verduras, de legumes, vamos traduzir. Tem que ter uma leguminosa, então, grão de bico, lentilha, feijão. A gente só Isso é pensa no feijão importante, porque eu falo só. carioca, Não, gente, tem feijão vermelho, preto, branco, é, azuki, tem azul, grão de bico, entendeu? Dá pra fazer grão de tanta bico, coisa. lentilha, exatamente. Então a gente tem que pensar aí nas leguminosas, várias opções. Ervilha, Uhum. nos tubérculos, então pode ser uma batata doce, pode ser uma batata, pode ser uma mandioquinha, a gente tem uma infinidade. Lá na minha página sempre tem lá a safra do mês. Para a dúvida do que pode ser, Aproveita que tá mais barato e mais sei lá, gostoso. exatamente. As verduras, eu vou colocar verdura. Vai, mas você não vai pôr uma sua folha de alface inteira, você vai picotar ela inteirinha, Bem né? A picadinha, couve, você vai deixar ela bem cortadinha. Ah, Grazi, eu ouvi falar da do possibilidade índice das frutas por glicêmico. conta do índice glicêmico. Boa. Se você coloca a fruta em si, então meia laranja, a criança vai entrar em contato ali com aquele bagaço, com os gominhos da laranja, por exemplo. Ela não vai. É diferente quando eu ofereço um suco que eu Uhum. bati. Quando a gente prepara um suco, aí ok, vai subir o índice glicêmico. O que significa isso? Vai subir a taxa de açúcar no sangue dessa criança. Por isso a gente pede para não começar com o suquinho. Antigamente todo mundo começou com o suquinho de Exatamente. laranja, Que o né? suco você Hoje não. bate, você espreme, você tá destruindo fibras
E além disso, você Exato. geralmente coa. Então, o que sobra é só o açúcar. Água e açúcar, não sobra mais Exatamente. nada, né? Porque Por isso que a normalmente ainda gente adiciona não água. recomenda mais o suco para menores de 1 ano. A gente pode até falar sobre isso depois. Exatamente. Então, a fruta não tem problema. Uhum. Principalmente fruta que tiver ali o bagacinho, tem a fibra que a criança vai conseguir. Talvez ela não coma ainda, não vai mastigar uma laranja inteira e engolir, mas ela É. já está aprendendo, né? É melhor que ela vá soltando os gominhos de uma mexerica e, né, estourando na boca, Hum. tentando engolir, do que você bater e fazer um suco. Então, quanto a isso, não há problema começar com a fruta. Camila, minha família é vegetariana, e agora? E agora tá tudo certo. Se a gente adequar a alimentação dessa criança, não Exatamente. vejo problema nenhum, tá? Existem alguns mitos aí que criança não pode ser vegetariana. Eu não entendo por quê. Se a gente souber adequar a alimentação dessa criança, qualquer criança em introdução alimentar precisa de um acompanhamento da Nutri, da pediatra, Uhum. precisa avaliar o estado de saúde. A criança vegetariana não é diferente. A única coisa que a gente vai observar um pouquinho mais alguns, Sim. provavelmente vai ter que fazer aí algum exame de sangue, que uma outra criança provavelmente não E precisaria. o Tem que que você sugere na substituição da proteína animal, que seria um dos componentes que a gente acaba colocando no prato das crianças não vegetarianas? exatamente. Na vegetariana não tem a proteína animal. O que que a gente mais usa como opção para substituir a proteína? As leguminosas, os feijões, lentilhas, grão de bico, são É o que eu esses. falo, tem que ser um prato mais variado. Exatamente. E por isso a gente precisa acompanhar com um profissional que esteja adaptado para isso. Porque tem alguns profissionais que, infelizmente, ainda são da turma de que não pode ser vegetariano, não pode, não pode. Então, E se o já pior é que da turma, tem criança que não é vegetariana e come super mal, né? A exatamente, então lógica da coisa fica não na é mesma, essa. exatamente. Então, tem algumas pessoas que acham que os cogumelos são a melhor opção para substituir a proteína, na verdade, não são. Dependendo da procedência e da higienização, a gente pode contaminar Esse é essa um problema. criança. Então, principalmente nessa fase, não é legal, tá? Substituir pelos cogumelos. Outros utilizam a soja. Eu, particularmente, não curto soja para Ia criança te menor falar de 1 ano, disso. né? Por quê? Pode ser alergênico, pode alterar o hormônio. A soja parece tão boazinha, mas em alguns E casos a ela gente tem o pode problema da atrapalhar origem também bastante. da soja, da qualidade da soja. Exatamente, exatamente. Então, cogumelos e soja não é a melhor opção. Nós vamos utilizar os vegetais, os legumes. Então, um brócolis, uma couve tem cálcio incrível, tem um Adoro ferro couve. incrível. Então, dá para a gente adaptar isso. O que que você vai precisar fazer é conversar com o seu pediatra ou com o seu nutricionista para adequar quantidades. Uhum. Algumas crianças precisam de suplementação. Sim, algumas precisam, mas tem muitas crianças que são vegetarianas e que a adequação desse prato está ok e não precisa de suplementação. Mas cada caso é um É caso, um não caso. dá para generalizar, tá? É. Como qualquer coisa em alimentação, a gente precisa, né, em saúde, melhor Uhum. dizendo, cada caso é um caso, a gente precisa analisar aquele caso específico. Mas, de forma geral, Exatamente. leguminosas e as verduras. É, as mamães de gêmeos são os meus filhotes. E agora elas dão soja já, mas é uma coisa que a gente tem conversado em consulta, é moderado, ele já tem mais de 1 ano, Sim, né? E elas sempre variaram muito, a alimentação delas é super legal. Agora, uma outra pergunta que tinha aqui antes é em relação à quantidade. A Grazi falou que está desperdiçando muita comida. Como saber a quantidade? exatamente. Então a gente começa servindo pouquinho. O nosso prato, a gente usa normalmente aquelas colheres de servir grandonas, né? E acha que Aham. vai montar o prato da criança com E aquilo quer ali. montar Não, aquele prato. aquele pratão. Não, a gente vai desperdiçar comida, vai ficar todo mundo frustrado,
e isso prejudica também o aprendizado da criança, porque para pensar quando tem pessoas em volta falando de vocês adultos. Ai, você não dá conta de tal coisa. Ai, você não sabe fazer isso. Você sabe comentários assim? Talvez você esteja de longe, você esteja só ouvindo, você não quer responder, mas você registra aquilo. E no primeiro deslize que você Uhum. comete, todas aquelas frases que você escutou vêm na sua cabeça. Com a criança não é diferente. Então, se você fica ali É. comentando, chega, a mãe está mega preocupada com a alimentação, chega no pediatra, na frente da criança, meu filho não come. Chega na avó, ai, meu filho não come. Fulano é difícil para comer. A criança está ouvindo tudo isso fica na Exatamente. cabeça dela, né? E isso vai gerar uma série de problemas. Ou até Fala mesmo, longe. não só o meu filho não come, uma reação mesmo na frente da criança. Né? A queixa, por exemplo, não Exato, come salada. Aí eu não como. Aí dá para a criança com aquela cara de nojo. A criança tem uma exatamente, impressão daquilo e fixa, né? Assim como quando exatamente, ela vê a gente comendo, muitas vezes na fase de introdução e de apresentação de alimentos para o meu filho, ele não queria comer alguma coisa, eu ia lá, pegava do prato dele e falava, ai, que delícia, como eu gosto. Aí ele, não, eu quero experimentar. E ele ia lá, experimentava, É, entendeu? a gente precisa tomar alguns cuidados com isso. A quantidade, que para a gente não errar muito, vamos na colher de sopa. Vamos servir, então, tudo com a colher de sopa, quantidades pequenininhas. Uhum. A criança gostou, comeu, está demonstrando que quer mais, maravilha, pode servir Pode mais um pôr. pouquinho. Tá tudo certo. A criança comeu aquela quantidade ali, tudo, não está demonstrando que quer mais, maravilha, ela comeu. Ela não comeu tudo que estava ali, mas ela pôs a mão, ela pôs na boca, ela provou, pelo menos, já estamos Ela vencendo teve uma barreiras. experiência boa, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre repito para as famílias: estamos falando de introdução alimentar, estamos falando Nossa, da é. fase que a criança está conhecendo, ela não precisa, diferente de uma Exatamente. criança de 7, 8 anos que precisa sim comer, Isso. e é ali que é a base da alimentação. Na Uhum. É introdução um ano, alimentar, é o que eu pode. costumo falar, um ano é um lactente, né? O principal alimento ainda é o Exatamente, leite. Esse período de exatamente, introdução é um período de conhecimento, né? Até vale a pena, eu exato. acho que uma das perguntas que deixaram pra gente que você tinha visto é a Isso. história do leite, né? Os Como é que era a pergunta benefícios, que os benefícios do aleitamento materno continuam após os 6 meses? Isso é uma dúvida muito frequente nas consultas. E foi uma das perguntas que nós recebemos. Sim, nessa fase a criança está conhecendo, ela está aprendendo que além do leite, ela tem outras formas de se alimentar, tá? Ela ainda não sabe que dali para frente vai ser a Aham. comida, não vai ser o leite, mas ela está aprendendo. O leite continua sendo a base da alimentação dessa criança, tá? Tem criança que vai aí até uns 7, 8 meses, depois fica só na alimentação. Tem criança que avança ainda um pouco mais e tá tudo certo. Tem um mito que depois dos 6 meses o leite vira água, né? Não tem mais nutriente nenhum. Gente, fake news, tá? Não é isso que acontece. O leite continua ali super rico, tá? Eu Cheio de costumo dizer, nutrientes e tal. exata, ele tem, continua com as mesmas propriedades, né? Porém, o bebê Exatamente, tem mais necessidades, porque ele vai começar a engatinhar, a andar, vai ter um desenvolvimento neurológico importante de aquisições da exato. fala, né, do reconhecimento das pessoas, das interações sociais, e isso gasta energia. Então, Muita. só o leite não fornece a energia suficiente, mas o leite Exato. materno continua sendo ouro. Riquíssimo, riquíssimo. Então, a gente continua com o aleitamento Ó, e os dois gemelares completamos. presentes mamam, tá? Um é 1 ano e 8 Oh, e o outro é 1 ano. As Marias com 1 ano e 10, eu acho, é. Então show, aqui, show. filha, aqui Depois é de um muito. ano vira A Coca-Cola. gente pode chamar as duas mães um dia para falar de amamentação gemelar aí. Sensacional, super top. Tem uma mãe falando aqui. Depois de um Vira ano vira Coca-Cola. Coca-Cola.
Dá vontade de responder que depois de um ano sai suco Você de tem laranja. leite? Não tem Não. mais, não. É, agora não tem Agora mais, que ele já desmamou, agora é mas dá uma suco de vontade mesmo. laranja que sai, com fibras. Exatamente. Então, formamos ali o pratinho, quantidade, vamos aos poucos, vamos acerenar o coração nessa parte. Uhum. É E muito respeitar o comum. sinal de saciedade, né? Exatamente, exatamente. Vamos entender que ele está aprendendo, né? Pode ter algumas crianças, o meu filho mais velho comia tudo e esse não come. Ou, nossa, o mais velho eu tinha uma dificuldade imensa e esse come até as paredes. Cada criança é uma criança, gente. Não Exatamente. O adianta, filho da né? vizinha, né? Ai, o meu primo, o meu sobrinho, e aí começa aquelas comparações, que às vezes chega na consulta, ai, porque na minha roda de amigos o meu é o único que ainda não come. Ok, mas lembra daquela frase que todo mundo escutava, você não é todo mundo? Lembra disso agora? Você não é todo mundo. Exatamente. Seu filho não é todo mundo. Aplica isso agora, lembra? Toda mãe fala. Lembra dessa frase agora. Você não é todo mundo, seu filho não é todo mundo. Exatamente. E a Vamos quantidade é uma coisa que respeitar. preocupa as mães, né? Eu até respondi Muito. escrito aqui, acho que foi para a Grazi, que ela até falou que a filha dela está no início da introdução alimentar e ainda só quer chupar a carne quando ela dá em pedaço. Eu falei, não, ok, é uma experiência isso, Exato, né? É um exato. momento que está de transição, né? E voltando nessa parte do desperdício e associando o que a Bruna falou mais cedo, eu até anotei aqui, como associar, ela também é mãe de gêmeos, né? Como associar essa vida moderna, né, da família e conseguir uma alimentação saudável? A gente pode congelar, gente. Tem coisa que pode Sim, congelar, tem freezer, entendeu? Então, assim, eu tenho sim. dois freezers em casa, um da geladeira e um outro. Porque aqui, como a gente leva marmita para tudo quanto é lugar, né? E agora na Tem que quarentena o ter. Enzo come em casa. Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer, misturas diferentes que você pode congelar, né? Você coloca ali a data de validade para você usar os alimentos, para não deixar passar um período grande. As fontes variam o tempo, né? Em relação ao congelamento de alimento, dependendo do que for. Mas se você vai Sim, fazer ali, você pode programar a comida do mês, entendeu? Daquele mês, porque também você consegue variar, né? E consegue guardar. Então, eu fiz exato. uma carninha assim, né? Mas ele comeu pouco. Aí a gente guarda. Eu costumo, até hoje, congelar em porções bem pequenininhas, porque aí aquele dia que você quer variar, ou que você tá com pressa, você vai e descongela, tá? Tem até um estudo que a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou, que o uso dos micro-ondas modernos não alteram a estrutura do alimento. É mais saudável você congelar um alimento, né, e ter que esquentá-lo no micro-ondas do que você comer um junk food, do que você comer uma coisa fora de casa que você não sabe a procedência, né? Então, já melhora o Exato. desperdício dos alimentos, esse tópico, e já ajuda a vida moderna, que eu sou assim, chega aquele final de semana, é aquele sábado que eu vou cozinhar um monte, esse final de semana eu fiz escondidinho, lagarto, não sei mais o que, tá tudo lá no congelador. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E aí, Ó, assim, agora tem os que comem demais aqui, ó. O João comendo todo o prato da Gigi, que é a Giovana, ah, a irmã dele. João! Entendeu? E aí? O que que a gente faz com o João, Camila? E aí a gente põe o João para gastar essa energia toda. Tudo vai depender exatamente disso. Como é essa rotina do João, né? O João gasta bastante, então ele pode se alimentar um pouco melhor. O João está com essa fome, será? E está faltando algum nutriente aí? Tem uma anemiazinha escondida aí. A gente precisa avaliar o João. Se é só uma fome, se é uma gula, É, se o ele João, está ele é comilão se ele tá mesmo. tentando chamar atenção, se tem alguma outra coisa escondida aí, aí a gente volta lá. Cada caso é um caso. Vamos avaliar o João. Exatamente. Exatamente. O João, ele sempre foi maior que a Giovana. Ele é maiorzão que ela, né? Então, ele Olha come só. mais, ele é bem gulosinho. Em Mas a geral, gente os tá de olho meninos no têm peso essa dele, na curva reação, dele. né? Em geral, os meninos têm essa reação. Uma Tem. coisa que eu queria falar, as minhas pacientes aqui, ou quem me acompanha na página, me escuta falar isso o tempo todo: comida de verdade.
e que é comida de verdade, Eu fruta, digo a legumes, mesma coisa. verdura, tá? Ah, é muito, muito, muito frequente no consultório chegar e Ele é falar, parrudo, coitado. arruda, judiação, gostei. É muito comum escutar das mães que querem dar o famoso inho para a criança, e quando você fala, Hum, segura, lê a letrinha pequena da embalagem, que você vai ler ver que é só rótulo. depois de 2 anos, que é só depois, tem alguns que são para 4 anos, e aí elas falam, né, aquela carinha de gatinho do Shrek. Ai, mas eu acho tão É... lindo, eles todo melecado, eu queria Ah, tanto. aí Quase eu convence a falo, gente, mas não. pois é, meu filho tem 2 anos e 8 meses. Sabe quantos danoninhos ele comeu? Não, Nenhum. não. Se não Tem as apresentar, receitas, tem a receita danoninho de do inho inhame. caseiro, é esse mesmo, o Ai, inho preciso pôr nas caseiro. minhas receitas. Você É viu que eu tô pondo bacana, receita toda semana, né? Vou muito pôr danoninho bom. de inhame. Eu vi Tem o que do fazer bolinho, comida em delícia. casa. Nossa, fiz assadinho na Precisa, precisa. airfry. Vou sair e vou usar a papinha industrializada. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá Então. tudo bem. Gente, precisa ler rótulo. Que eu vou olhar no Uhum. rótulo? Quando eu pego o rótulo, eu não sei se aquilo tá bom. Normalmente as pessoas vão olhar a lista de tabela nutricional, ver quantidade de calorias. Não é isso que você procura no rótulo. Você vai procurar lista de ingredientes. Quando acabar a live, vai lá na cozinha, abre o armário, vê lá os industrializados, pega o que a criança mais gosta, ou aquilo que você acha que vai arrasar com a criança, vai procurar a lista de ingredientes. Como é que a gente avalia essa lista de ingredientes? Os primeiros itens são os que estão em maior quantidade naquele produto. Se começou com açúcar, com gordura, com farinha branca, desculpa, Sabe não é aquele para o seu famoso filho. lá? Sabe? Aquele lá, vou falar Não é para o baixinho. seu filho. Mucilon. Não é para o seu filho. Não é saudável, não vale por um bifinho. Não, não, não e não. Então começa a fazer isso, vai na linha, no mercado, no setor lá de comidas de criança, começa a fazer essa a pesquisa, começa a olhar lá a lista de ingredientes, se aquilo realmente é para criança, se realmente é para o seu filho. Exatamente. Você vai ver que não. É, e mesmo as coisas que a gente está mais acostumada, vamos dizer, os industrializados assim, mais tranquilo. Por exemplo, biscoito de polvilho, que é uma coisa que às vezes a gente costuma dar. Mas entre os biscoitos de polvilho, se você parar para ler, eu falo, tem aqueles que tem o ovo reconstituído. Pensa bem, se o ovo for reconstituído, já não é uma boa coisa, Como né? assim? Como é O que ele tava? reconstituído nunca fica igual. Sofreu acidente, bateu a cara, reconstituir pode ficar bonitinho, mas não fica igual, Não né? é. Então tem que ver, né? Tem que ver se tem aquele. Eu costumo comprar alguns pro meu filho que tem linhaça, quinoa, que tem alguma coisa a mais, né? Para quando a gente precisa. Mas tem umas coisas que você Sim, tem que ler quando você começar a não entender nada do que tem lá, foge, né? Ai, a exato. sorbátula, nada, né? Foge Não porque sabe aquilo falar o ali nome, esquece, não sabe, esquece. esquece. Outra coisa que a gente procura na embalagem, data de validade. Uhum. Assim, data de validade, Camila? É simples assim. Quanto maior a data, grava isso aí, anota isso aí. Quanto maior a data de validade do produto, menor a data de validade do seu filho, tá? Por quê? Quando a data de validade é muito longa, a gente não precisa nem ser muito wow para saber a Uhum. quantidade de química que tem ali para conservar aquele Pois é. produto. Sabe onde eu uso esse exemplo para as mães? No pão do café da manhã, né? Aí muitas vezes eu dou lanchinho. Ó, o parente do biscoito de polvilho é bom, sim, tá? Pode dar de vez em quando, não tem problema. Não pode ficar dando é maisena, que tem açúcar. É, o que eu Exato. costumo explicar para os pais da história da validade, dos conservantes, do importante natural. O pão. Porque muitos dão, ai, bisnaguinha. Eu falo, põe uma bisnaguinha lá e esquece. Vê quanto tempo aquela bisnaguinha vai durar. E pega o pão da padaria e vê quanto tempo ele vai durar, né? E aí você vê o que será que eles enfiaram naquela bisnaguinha para durar tanto tempo assim.
né? E aí a Exatamente. gente vê que algo tá errado ali. Biscoitinho de arroz. Ah, Exato. meu filho come muito biscoitinho de arroz. Biscoitinho de arroz, ok. Biscoito de Porque se arroz, você torrada de olhar, arroz, porque se biscoito olhar de os arroz com ingredientes, guacamole. Vamos colocar o Luiz pra fazer amo. guacamole na próxima receita. É ótimo. Adoro, adoro, é Nutritivo. muito bom. Sim, muito bom. No consultório eu tenho alguns nomes, que alguns chamam de doutora, outros de K, outros de tia K. Os avós normalmente me chamam de tia Queca, fazendo referência a uma certa bruxa que tem por aí. Mas eu não ligo, tá tudo Mas bem. não é bruxaria, não, é verdade. Eu explico para as avós. Nós temos uma avó online aí, que é a minha mãe, e que é uma avó 100%, entendeu? Não, eu Mas nós adoro temos as que avós. educar. Algumas avós ainda não entendem o que a gente fala, eles ficam meio chateados quando vão na consulta e a gente explica, né? Que Sim, não pode. sim. Eu tenho foto de eu criança, mãe, olha aí, ó. Vou falar para todo mundo. Eu tô lá no cadeirão, sentadinha, comendo um biscoito de maisena. Ai, a maisena. Mas A olha, se a maisena. gente pensar, antigamente, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Vai, olha, Sim, viu como eu não sou contra as exatamente. avós? Eu defendo. Antigamente não tinha esses conhecimentos que a gente tem hoje. E hoje, muitos dos nossos problemas de saúde são reflexos lá atrás de tudo isso aí que Sim. era liberado, tudo que a gente achava que era normal, né? Que era comida de criança, que a gente sabe que hoje a gente sabe que não é. Estou aqui olhando o relógio porque o nosso tempo Pois é, eu tô está sem, eu ia te acabando. perguntar a hora. Daqui a pouco o Instagram nos derruba. Mas Antes vamos dá encerrar tempo com de esse falar assunto então que você tchau. tá falando. Pelo horário, ele vai nos derrubar já já. Já, já. A gente pode programar outras, né? Outras lives para É, vir. ó, São vamos tantos responder da Bruna assuntos. aqui, ó. Na escola e creche sempre dão biscoito de maisena. Muito difícil as escolas respeitarem pelo menos até os 2 anos sem açúcar. Isso é um grande problema, né, Infelizmente. Camila? Isso é uma dificuldade. Quando é escola particular, a gente ainda tenta negociar um pouquinho mais. Se a escola é do governo, aí fica muito difícil. Em Sim, geral, as pessoas pensam em custo, é. custo-benefício, não, só custo. E aí vou sempre no mais barato, né? E escola é complicado. É Nós estamos difícil. programando uns cursos aí para esse ano, bagunçaram tudo, né? Com as É, tá nossas tudo agendas, mas desorganizado. em breve A vai gente sair queria fazer aí curso um ao curso vivo, aí de resolvemos tudo, fazer né? lives. Mas em breve a gente traz aí materiais de lancheira escolar, ou a gente pode voltar e falar aí sobre lancheira escolar também, sobre É, acho que a a gente pode fazer um próximo dia, importância, a gente né? combina. Sim, é muito importante, que a gente acha que é só um lanchinho, mas tem tanta coisa para falar de lanchinho escolar, que se você, Uhum. quando a gente começa a prestar mais atenção, você fala, uau, né? Não é só um lanchinho, preciso sim dar mais atenção para essa refeição também. Vamos encerrar por Exatamente. aqui? Dá vontade de Vamos! continuar, né? Olha, eu e a Camila, se deixar, o Instagram bloqueia a gente. Mas olha, Fato. eu vou conversar com a Camila e a gente vai programar um dia, então, com lancheira escolar, que serve tanto para Sim, lancheira escolar em si, quanto para os lanchinhos do meio do dia. Que é exato. algumas dicas, ideias que eu tô começando a colocar no Mamãe Tô Com Fome, todas as terças, para dar umas ideias de Legal, lanchinhos, né? Que são legal. coisas diferentes, às vezes, que a gente faz, né? E Exato. faz a diferença, mudar o alimento para conhecer. Então, quero agradecer muito a Muito. Camila por ter aceitado o convite. Quem viu nós duas juntas viu a sintonia, né? A gente tem as ideias muito parecidas, eu gosto muito de trabalhar com ela. Agradeço muito a presença de todas vocês e vamos nos programar para próximas lives, né? Com certeza, agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui participando, as pessoas que mandaram dúvidas, os que compartilharam, ajudaram a divulgar. Ó, apareceu aqui, ó, 1,57 restante. Vamos me bloquear. Vamos lá!
Então é isso. A gente vamos aí programar outras lives, outros Com assuntos. As certeza. crianças maiorzinhas ali, a fase de 2 anos e meio, 3 anos, também é legal a gente voltar para falar, que Vamos falar, é tô uma fase passando por muito importante. essa. Vamos Vou conversar mandar meu sobre marido isso. assistir. Marido, mãe, todo mundo. Pessoal, muito, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente até esse horário, assistindo, mandando dúvidas. Isso é muito bacana, essa troca enriquece não só vocês, mas nós ficamos muito Com felizes certeza. também. Também. Beijão, gente. Boa noite e até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau.